Olá, gente. Nosso bate-papo dessa vez é com uma figura que carrega a história nas suas vísceras, na sua pele, na sua cuca, no seu coração. Meu velho, querido amigo, camarada, sonhos e lutas, Cid Benjamin. O Cid tem uma história riquíssima, multinacional, e somos amigos também na arquibancada, sofrendo e se alegrando com o nosso Flamengo, mas, sobretudo, o tesão pela vida, a vontade de ajudar a construir uma sociedade igualitária, fraterna, radicalmente democrática, é que nos une. Então, olha, eu tenho certeza que hoje nós vamos ter umas lições de vida, umas histórias e uma conceituação do momento tão desafiador atual que vai te valer muito. Acompanha aqui a gente, espalha essa entrevista, vamos fazendo aí o contraponto da boa informação e da boa comunicação. Ô Cid, vou começar pelo mais imediato. Você acaba de lançar um livro, o seu 6º ou 7º livro, né? Por aí. Sendo que o mais conhecido foi lançado há 12 anos, é uma biografia mesmo, uma autobiografia fantástica chamada Graças à la Vida. Não, muitos talvez já conheçam, mas eu recomendo muitíssimo. Mas esse agora chama Democracia Sempre, Ditadura Nunca Mais. Isso é mais do que uma hashtag, que um slogan. Você aborda o que nesse livro? Bom, primeiro eu queria falar da minha satisfação em estar aqui. Eu e Chico somos amigos há décadas, e muito amigos. É uma das pessoas mais queridas e uma das referências políticas minha, e alguém que eu tenho confiança política e pessoal muito forte. De maneira que estar aqui, para mim, é uma coisa muito importante e muito prazerosa. A história desse livro, que foi lançado agora, teve lançamento esta semana, é uma história que tem as suas origens no período que eu dei aula em faculdade de comunicação, na Faculdade Hélio Alonso, a faixa, em que eu me dei conta do grau de desinformação da juventude sobre a nossa história, nossa realidade política, nossa realidade social e econômica. E era uma faculdade de comunicação, naquela época se lia jornal impresso ainda, hoje em dia muito pouco, mas a boa parte dos alunos que estudavam para ser jornalistas, que iriam ser jornalistas, não lia jornais. E pior, não estavam interessados em se informar. E eu considero que para você ser bom jornalista, ele tem que ser um cara informado, curioso e saber escrever. Eu, inclusive, quando comecei a trabalhar na grande imprensa, eu trabalhei no Globo, o meu primeiro chefe na editoria de política, aliás, um chefe excelente, o Mário Marona, eu disse, eu cheguei, fui recomendado e disse, olha, eu não sei nada de jornalismo mesmo. Eu escrevo direitinho, mas de jornalismo em si eu não sei muito, não. E ele disse, você vai trabalhar no fechamento do jornal. Fechamento do jornal é aquela parte final, você tem que ir fechando as páginas, completando, preparando para a impressão, e é um processo meio que não pode atrasar. Porque a gente vê um jornal pronto, mas não tinha ideia da dificuldade para ir rodando, imprimindo, redigindo, diagramando, imprimindo aquilo tudo nas várias páginas, e depois tem um processo de distribuição que é quase uma operação militar. Porque algumas páginas são rodadas antes, outras são depois, e você tem um jornal, na época, como o Globo, por exemplo, ele era distribuído nacionalmente. Então você tinha que, algumas páginas, geralmente elas eram menos quentes, que não tinha notícias de última hora, então vão sendo fechadas antes, o jornal vai sendo encadernado, porque ele vai ter que chegar em São Paulo, vai ter que chegar no Nordeste, e no caso do Rio de Janeiro, chegar no Norte Fluminense, a tempo de tudo funcionar e não atrasar. Então o atraso na confecção de um jornal significa que ele vai perder o transporte para Campos, no Norte Fluminense, vai perder o transporte para São Paulo, para Brasília, bom, e o dono do jornal vai ter prejuízo. E isso tem consequências, muitas vezes, no emprego de quem faz o jornal. Mas eu cheguei e disse, eu não sei nada disso aqui. E o Mário Marona disse, olha, Cid, eu conheço mais ou menos a tua história, você vai precisar de 3 coisas aqui. Primeiro, vai precisar escrever bem. E eu realmente não sei se você escreve. E vai precisar, porque ninguém vai rever o teu texto. Você vai fazer e vai escrever uma bobagem, se bobear, se ninguém reparar, ela vai impressa. Segundo, tem que escrever rápido.
Então é bem e rápido, não é bem e devagar e nem rápido e mal. Porque aí não serve, não presta. Porque mas chega, as matérias não estão esperando o jornalista que é lento para fazer, porque tem todo o processo de produção industrial lá. Então tem que escrever bem e rápido. Você tem que conhecer política. Isso aí, pela tua história, que eu conheço mais ou menos, acho que você conhece política, porque tem coisa que não dá para ficar apurando toda hora. Tem que chegar, tem que já responder de bate-pronto e tal. E por fim, era engraçado que ele disse, você vai ter que trabalhar sob pressão, porque chega um texto de um repórter, você tem que cortar, ele tem 50 linhas, você tem que botar em 25, de uma hora para outra e tal. Aí ele rindo, dizendo, não, mas pela tua história de vida, acho que você trabalha sob pressão, sabe? Trabalhar sob pressão, então por aí vamos ver como funciona. Mas o fato de você ser recomendado por um amigo meu não quer dizer que você vai ficar. Depende. Tem muita gente, inclusive, tem escritores consagrados que não se adaptam a esse tipo de trabalho, porque não escrevem rapidamente, ou não conhecem política, e não suportam trabalhar com o cara gritando ao lado. Olha, na época o Globo tinha... a família Marinho era dona do Mocotó em Baza, do Jalério Mocotó em Baza. E no jornal, às vezes, você tem um espaçozinho que a matéria não ficou pronta. Então entra um anúncio, isso é matéria pequena, pouco importante. Entra um anúncio naquele espaço lá, compre o Mocotó em Baza. E Mocotó em Baza era da família Marinho. Então o cara que estava lá, o secretário de redação, eu vou meter o Mocotó em Baza aí nesse espaço. Porque é um negócio muito... Enfim, eu adorava trabalhar em jornal, adorava. E trabalhei no final do Globo mais de 10 anos. E deu aqui fazer um registro. Quer dizer, o Globo é um jornal de direita, embora não seja essa extrema direita. Mas eu quando fui lá, fui até meio grilado. Assim. Será que vou me constranger e tal? Devo fazer um registro que nunca, fui muito respeitado lá, nunca me pediram para fazer nada que me constrangesse. Nem cortaram a matéria sua? Não, porque a matéria assinada eles não podem cortar sem a aquiescência do autor, de quem está assinando. E ali... não era que o que eu fizesse sem estar assinado, o editor vai ajeitar, vai mudar, vai fazer coisa, que é o papel dele mesmo. Ali. Eu fui editor depois, não do Globo, fui subeditor de política. No Jornal do Brasil, fui editor de política. Eu cortei, mas não por censura política, mas às vezes, inclusive, é uma coisa que não é censura política, mas o ajuste, se adequar o texto ao que é aquela página, ao que é o assunto e tal. Então, foi uma experiência, eu considero, eu comecei a aprender jornalismo quando eu entrei na grande imprensa, no Globo em particular, que era um jornal muito, muito organizado na época, muito organizado. E gostei muito, gostava, era um negócio, era emoções a cada instante, porque cada fechamento é uma encrenca, os horários e o ritmo dos acontecimentos em Brasília, no caso da política nacional, não é o mesmo ritmo de quem está no Rio na redação do jornal. Então tem, às vezes, uma votação que é importantíssima, que se estende pela noite, e você vai ter como tratar isso. Bom, quer dizer que esse livro aqui você escreveu sobre pressão? Escrevi esse livro porque eu me dei conta, já dando aula de jornalismo, que a garotada não se informava. Então o que eu fazia? Eu dei diferentes matérias lá. Eu, na época, comprava o Globo e o JB, eu tinha assinatura de um e comprava o outro. E ia para as aulas levando. Abria a primeira página e dizia, se fosse hoje, essa tarifaço do Trump, por que isso atrapalha o Brasil? Como não é? Como funciona? O que são tarifas? Porque a garotada não lia. E não é porque ele não se interessasse em si, ela se intimidava. Com política e com economia isso era muito comum. Uma intimidação. Eu não entendo, não vou nem... E quando não são coisas complexas, muitas vezes. São coisas... É um caso de ignorância no sentido não pejorativo da expressão. O cara não sabe. Então... E política, eles não sabem a diferença entre Câmara e Senado. Não sabem como é que funciona a eleição. Por que o cara tem menos votos, às vezes não é eleito, é eleito e o outro que tem mais votos não é eleito. Esses mecanismos, eles não conhecem. Entende? E não são coisas complicadas. Se explicar, qualquer cidadão entende. Então, e durante algum tempo, eu me perguntei, eu estou usando metade das aulas para discutir esses assuntos. Será que eu estou ajudando a interessar essa garotada desses assuntos? Ou, ao contrário, hoje eu não vou ler o jornal, não. Aquele cara lá vai dar aula, vai explicar essas coisas que eu não sei e tal. E cheguei a fazer questionários.
distribuir papel em branco com as perguntas e dizendo, olha, não precisa assinar não, eu quero me orientar com isso e tal. E foi praticamente unânime ele dizendo que não, que era ótimo, que eles começavam a aprender e se interessavam. E uma vez compreendendo, eles começavam a ler mais, se interessar mais e ver que não é um negócio tão complicado assim. E aí, bom, eu já tinha essa ideia de que seria legal um trabalho que adotasse a história do Brasil. Aliás, o Chico tem livros de história do Brasil excelentes. Eu li todos eles. E também com essa preocupação de tornar aquele assunto um troço palatável, bom de ler, explicando. E aí eu estava já pensando nisso, quando surgiu a proposta de uma editora de São Paulo para fazer um livro sobre a situação política brasileira no momento atual. Eu achei excelente a ideia, disse, tá aí, juntou uma coisa que eu já pensava com essa possibilidade. Conversamos e tal, fizemos um contrato em que, na assinatura do contrato, eles me pagavam metade, combinado, que é muito pouco. Para vocês terem ideia, o autor fica com 10% do preço de capa. Então, só quem ganha dinheiro, de fato, com livro é o autor que vai vender muitos exemplares. Mas fizemos um contrato, eu receberia, como recebi, ela me pagou direito. Quando eu assinasse o contrato, recebia metade. Quando eu entregasse os originais do livro, receberia a outra metade. Funcionou, ela me pagou. E a editora tinha 1 ano para botar o livro na rua. Senão os direitos voltavam para mim. Só que ela foi passando e não voltava o livro na rua. Aí eu fui me informando e tal, e vi que, na verdade, o objetivo da editora, que não tem sentido eu dar o nome dela aqui, porque comigo ela nunca me passou a perna, mas o objetivo era vender para o governo de São Paulo, do Tarcísio, e para algumas prefeituras, tal, os exemplares. A ideia desse livro, então, e achou o livro não tinha exatamente o perfil político do Tarcísio, do governador e dos prefeitos para quem ela queria vender. Então também foi enrolando, até que esse ano esse passou, o livro não foi publicado, eu busquei uma outra editora, já com os originais prontos, e afinal ele foi impresso. Aqui é Geração Editorial. E a ideia, esse tema de democracia, me parece um tema muito interessante, porque é o seguinte, a luta pela democracia e a construção da democracia, ela apresenta desafios a cada instante. Quer dizer, o que é o desafio para você construir uma democracia, o que era 20 anos, há 10 anos, inteiramente diferente de hoje. Você não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha, enfim, a questão das telecomunicações também, o peso da televisão. Então, são novos desafios colocados para os quais é preciso dar uma resposta. Se a gente quiser acompanhar efetivamente as transformações da sociedade e fazer com que essa democracia responda aos desafios dos novos tempos. Mas, ou seja, por falar nisso, pegando os desafios da democracia e a urgência de nós nos atualizarmos para responder esses desafios. Quando da resistência armada à ditadura, censura, tortura, crueldade, regime fechado, imposição de bipartidarismo, não tem nada a ver com a suposta ditadura da toga que a extrema-direita hoje faz existir no Brasil. É brincadeira. Não é só um erro conceitual, é um erro até de má fé ou de ignorância histórica total. Não. Mas a pergunta que eu faço, a resistência armada à ditadura, da qual você participou e pagou caro por isso, depois a gente ainda fala sobre isso, ela propunha o que chamávamos à época de ditadura do proletariado. Essa democracia burguesa que está aí, que vigiu no Brasil de 45, 46 até 64, não serve. Como é que você vê essas propostas? Um governo do proletariado, impondo a sociedade sem classes, não estava no ideário? Olha, primeiro sim, eu devo dizer que eu prezo a democracia hoje de uma forma que não dava tanta importância a ela no tempo que eu participei de luta armada. Mas também... Porque ficou velho e se acomodou. Não é mais revolucionário? Já ouviu isso? Eu estou com uma compreensão diferente e eu acho que melhor da sociedade. Mas deve ser dito também que essa expressão ditadura do proletariado, incorporada pelo marxismo, ela não pensa em ditadura necessariamente como um regime fechado em que não haja liberdades. A ideia vem de Marx e Lenin, é a ideia de que uma sociedade de classes é sempre uma ditadura de classes. E você pode ter, tanto que se usava uma expressão, a ditadura democrática de operários e camponeses. Uma ditadura democrática soa como algo
Contraditório, no mínimo. Uma contradição em termos. De qualquer forma, eu devo dizer e admitir que, veja, eu nunca fui. Aliás, nem eu nem a organização a que eu estava vinculado, que era o MR8, nós, por exemplo, na esquerda, naquela época, nós nos manifestamos publicamente de forma contrária à invasão na Tchecoslováquia, em que os partidos... Pelas tropas soviéticas. Pelas tropas soviéticas. MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Por que esse nome? Por que essa história, caracterização? Essa história é meio engraçada. Nós éramos uma das várias dissidências do Partido Comunista. Éramos a dissidência... Teve a origem, depois cresceu. Então, a origem era a dissidência universitária do Partido Comunista da Guanabara, depois do Estado do Rio. Era essa coisa. Nós começamos a entrar na luta armada, fazer ações armadas, e não podíamos assinar dissidência e tal, até porque havia pessoas identificadas com a dissidência e conhecidas. Por exemplo, em 68, a manifestação de 68, as mais pujantes foram no Rio de Janeiro, e os principais quadros, né, sabia assim, não, fulano é dissidência do Partido Comunista. Então, a principal figura de 68, das manifestações, né, era o Vladimir Palmeira, que era um militante nosso. De forma que, se a gente se vinculasse à dissidência, à guerrilha, por exemplo, era um negócio muito complicado, muito enrolado, muito perigoso. Mas nós já tínhamos a perspectiva de começar a fazer as ações armadas. E começamos a fazer, efetivamente. E, como toda organização guerrilheira, gosta de ter um nome, enfim, importante. Pomposo. Então, o que aconteceu? A Marinha, o Serviço de Informações da Marinha, o CENIMAR, ele desarticulou um pessoal da dissidência do antigo Estado do Rio, de Niterói, e fez propaganda com isso, raspou a cabeça dos caras, pôs todo mundo de bermuda, camiseta, posando lá. Então, célula terrorista, essa coisa toda. E ficou. Quando nós começamos a fazer ações armadas, a gente não estava assinando nada. Que tipo de ação armada? Expropriação de banco, carro forte. Era muito fácil assaltar banco na época, Chico, porque não tinha essa porta giratória que tranca se você passa com metal. Então você entrava no banco e, se ele tinha um guardinha do lado de fora, era até melhor, porque o guardião não podia fazer nada, a gente, além do dinheiro, levava dois, três revólveres, enfim. E jogava os panfletos? Alguém fazia um comício relâmpago? Mais ou menos. Embora não fosse muito... A gente, às vezes, jogava, não, mas tinha um pouco essa coisa que a gente não queria também nos identificar como uma coisa de política, porque atraía mais a repressão. Mas eles rapidamente, antes de ser preso, eu fui logo chamado para participar no pessoal da dissidência desses grupos. Porque era o chefe da segurança do Vladimir Palmeira, que era o principal líder, era um cara que fazia judô, não sei, essa coisa e tal. Então eu fui um cara, não diria o principal, mas um dos principais caras logo. Tanto que eu fiz ação armada no início das ações armadas da MR8, e até depois a gente foi modificando, depois do sequestro do embaixador americano, que o grupo foi identificado e tal, mas eu fui mantido para montar um novo grupo, porque você ter o comando numa ação armada é absolutamente fundamental. Entende? Então, os problemas que nós tivemos, dos quais eu participei, para começar, quando ninguém sabia nada, ninguém tinha feito coisa nenhuma e tal, seria complicado repetir essa experiência. Então, a gente resolveu manter alguém com experiência para formar novos grupos. Eu formei 3 novos grupos sob minha direção. Entende? Então, na direção geral do MR8, eu era o cara responsável pelo setor armado. Muito bem. A gente faz o sequestro do embaixador americano e era legal assinar, afinal de contas, era uma ação de repercussão internacional. Vamos assinar como? Dissidência não tinha o menor sentido, nem a nome de organização guerrilheira. Né? Dissidência. A gente resolveu, então, assinar como MR8 para jogar areia na propaganda que a Marinha tinha feito, que tinha destruído o primeiro MR8, que MR8, para quem não sabe, 8 de outubro foi a morte do Che Guevara. Então a gente assinou a ação com o MR8. Depois, algum tempo depois, fomos presos, eu e outros companheiros
da, 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 da organização, e a gente chegou, fui levado com 40 presos, levados para Argélia. E estava toda a imprensa internacional lá, para entrevistar a gente. E a gente ainda não tinha um nome com impacto, que fosse. Conversamos entre nós, não era nem a direção da organização, que ela não estava toda presa. Vem cá, que tal se a gente assumir MR8 como sendo. E topamos, avisamos ao Brasil, nós somos MR8 agora. Surgiu essa coisa, então, do MR8. Enfim. Mas, e aí durou um tempo enorme. Mas, como eu estava dizendo, até que a repressão começasse a juntar os fios, o início das ações armadas foi um início muito, muito tranquilo, muito exitoso, porque não era difícil assaltar banco, e a gente usava, até por ter uma inteligência maior do que de bandidos comuns, a gente, por exemplo, usava carros roubados. Então ninguém era identificado por estar usando um carro assim, assado. A gente rapidamente abandonava os carros depois de fazer uma ação. Depois, a gente tinha uma certa compartimentação. Enfim, quando eu fui preso, por exemplo, ninguém sabia onde eu morava, salvo quem morava comigo. Enfim, e a partir daí, eu poderia guardar segredo sobre esse local por um determinado tempo, previamente combinado. Então, e a repressão estava muito voltada na coisa de ações armadas para tratar com bandido. E bandido é diferente. Quer dizer, chega a polícia, cada um corre para um lado. Entendeu? É uma coisa. A gente incorporou essa coisa militar, tem um comando da ação, você atuando de forma unificada, com comando e tal, você garante uma eficiência muito maior. Depois de um assalto ao banco, por exemplo, está acabando falando menos de democracia e mais de ações armadas, mas no assalto a banco, entrava um grupo que ia fazer o assalto e ficava um grupo do lado de fora, para proteger a saída de quem estava no banco, caso não houvesse algum problema. E a repressão rapidamente foi sabendo que tipo de ação armada era aquela, pelo comportamento. A gente tratava, mesmo que não fizesse discurso, não jogasse panfleto, tratava bem os bancários, etc. E tal. E eu tive uma experiência, uma semana antes de eu ser preso, eu participei de um assalto a banco em Bom Sucesso. E um delegado de roubos e furtos, isso já no DOI-CODES, que é o local era do Exército, o centro de tortura. O cara mostrou uma foto minha, grande assim, tamanho ofício, e dizendo, provável comandante dessa ação, não sei o que e tal. E o delegado me disse, olha, Cid, vocês estão sendo golpeados, etc. São 4 ou 5 grupos, até menos aqui. A gente sabe mais ou menos quais são os cabeças. Então tem um assalto a banco. Primeiro a gente vê se é ou não de esquerda, gente de esquerda, terrorista, como eles chamavam. Sendo terrorista, pelo comportamento, a gente sabia, sendo terrorista, rapidinho a gente sabe que é fulano, beltrano ou ciclano. Então chefia, né? A partir do comando da ação, a gente identifica e tal. Enfim, estou falando muito de luta armada e não é muito tema. Pois mas a concepção de democracia, né? Porque a luta era contra a ditadura, o regime era fechado, violento, cruel, repressivo. Quem fosse preso nessas ações vai ser torturado, não há direitos humanos, nada disso. Mas a sua concepção de democracia, naquela ocasião, vinculada à ideia de ditadura do proletariado, ditadura democrática, e hoje, no que mudou? Mudou muito, mudou muito. Por exemplo, eu rapidamente me dei conta que tem uma coisa que e me dei conta, talvez não ainda antes de ser preso, mas logo em seguida, democracia pressupõe, por exemplo, pluripartidarismo. Se você não tiver a possibilidade de organização partidária, o que são os partidos políticos? É a organização de cidadãos, com uma proposta para a sociedade. Então, se você efetivamente tem uma proposta democrática, tem que haver permissão de organização partidária, livre de organização partidária. Claro, organização partidária, partidos que se comprometam com as normas democráticas vigentes. Quer dizer, aceitar as normas, perdeu, etc. Vai se organizar para a próxima. Isso não era muito claro. Quando eu estava militando ainda não era muito claro, mas
era algo que estava muito latente. Tanto assim, quando a invasão na Tchecoslováquia, eu insisto nisso, na Tchecoslováquia pela União Soviética, entende? Nossa organização condenou essa invasão, quando a maior parte da esquerda achava que não, que enfim, era contra a direita, e nem era. A questão da Tchecoslováquia não era tão simples assim, não era um grupo de direita que tinha se apossado, mas ainda que fosse, desde que por formas democráticas, era legítimo. E aí eu comecei a me dar conta de que se a população, se você neutraliza um poder econômico, da forma como for, o poder, o peso do dinheiro, etc., e a população de um país, mesmo um país que tenha passado por socialismo, se ela resolve voltar ao capitalismo, é um direito dela. Você pode lamentar, pode fazer o que quiser, mas é um direito. Não se justifica você não aceitar isso. Então, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande por Cuba, pelo regime cubano. Eu acho que Cuba, enfim, tem que pegar até hoje o bloqueio, essa coisa toda, etc. E tenho amigos cubanos e digo, olha, se você neutraliza a interferência econômica, do peso econômico, etc., se a população cubana quiser voltar ao capitalismo, é um direito que ela tem, ninguém deve se meter. É verdade que muitos amigos cubanos dizem, tá bom, mas em condições de normalidade, do jeito que estão as coisas, se você abrir a possibilidade de uma inteira liberdade de organização partidária, os americanos vão botar dinheiro aqui, vão distorcer o processo eleitoral. Tudo bem, vamos buscar formas então de... Agora, eu não vejo como você pode ter uma democracia sem liberdade de organização partidária. E que as pessoas possam se organizar, levar suas propostas à sociedade e através de eleições, que pode ter vários tipos. Você tem, inclusive, no mundo ocidental, você tem parlamentarismo, você tem presidencialismo, você tem aquilo aqui. Não importa. Tem até monarquia que dizem que são democráticas, uma coisa meio estranha. Mas o fato é que é algo que... E essa expressão, ditadura do proletariado, é uma coisa de Marx e Lenin, que não usavam no sentido do terror. Agora, é alguma coisa que joga muito contra a esquerda, porque passa a ideia, de fato, de um regime de opressão, da ditadura. Mas se você reconhece que na visão da esquerda há muita tendência autoritária também, ao longo do tempo, das nossas lutas. Assim. E há também, tem uma certa explicação que pode não justificar isso, Chico, que é o seguinte, cada vez que houve um processo que levou a esquerda ao poder ou perto disso, ela enfrentou situações muito difíceis e muito antidemocráticas. Eu morei no Chile quando o Allende foi derrubado. Entende? Não se pode... O governo eleito. O governo eleito não, extremamente democrático. Extremamente democrático. Entende? Então, são coisas que situações enfrentadas. Na Rússia de 17, a ideia não era ter partido único, mesmo com Lenin, não era, de jeito nenhum. Só que em seguida veio a Guerra Civil, veio a intervenção de 17 países contra o regime recém-implantado. É um negócio muito complicado isso. Não, quer dizer, não deve nos fazer perder de vista a importância da democracia. Agora, nem sempre se tem situações em que você implanta a democracia de uma forma indolor. Por exemplo, uma informação que as pessoas não têm, em Cuba morreu mais gente depois da Revolução por atentados da extrema-direita do que no processo revolucionário. É um negócio, atentados e, enfim, é um negócio barra muito pesada. Enfim, é um desafio. E essa coisa da democracia, como eu disse no início, é algo que é necessário, mas é mais ou menos com aquele objetivo que você vai tendo que enfrentar para atingi-lo, para caminhar no sentido deles, você vai sendo obrigado a matar um leão por dia, a enfrentar novos problemas e seguir em frente. Entende? Quer dizer, a coisa da ditadura, quando você está fazendo essa... Quer dizer, parece brincadeira, quando esses filhos do Bolsonaro falam que vivíamos... Esses caras, claro que eles sabem o que é ditadura, mas fingem que não sabem. Sabem e apoiam. Hã? Sabem e apoiam. Apoiam. Entende? Quer dizer,
Eu nem fui. Eu não gosto de me apresentar como vítima, eu não me considero vítima, tanto que o meu livro de memórias se chama Graças à Vida. A vida boa, eu gosto do Flamengo, de música, de viver a vida e tal. Agora, Quando eu fui preso, por exemplo, já não é hora de ficar repetindo essas denúncias, no caso meu, que eu tenho a vida normal, mas eu fui preso. Na época estava muito procurado, tudo bem. Era, segundo o DOI-CODE, eles tinham umas estatísticas meio macabras lá, que diziam que eu era a pessoa com tinha participado de mais ações armadas no Rio de Janeiro. Eu fui preso, fiquei incomunicável. Era rigorosamente o artilheiro, do time da resistência armada. E aí eu fui preso, fui levado. Eu briguei, o que pude brigar lá com os caras, porque sabia que não estavam me levando para um colégio de freiras. Soube depois, por outros presos, que 2 integrantes do DOI-CODE, que era o organismo eu quebrei dois dentes de um integrante, eu acho, sei lá. Eu não vi, mas fui, logo me tiraram a roupa, começou a coisa dos choques elétricos nos órgãos genitais, aquela coisa e tal. E fiquei incomunicável, sem contato com família, advogado, com ninguém, só vendo outros presos sendo torturados também e tal. Mas não falo isso para me colocar como vítima. Eu sabia o que me esperava se fosse preso. Né? O que não justifica que deve fazer efeito, mas tudo bem, eu sabia. E quando fui levado à justiça militar, que é um dado que é menos falado do que outros aspectos da ditadura, me tiraram da solitária em que eu estava, me vestiram com roupa de outros presos, que eu não tinha mais roupa minha. Me levaram assim, eu fiquei pensando, o que será que estão me levando aqui? Aí me levaram. E eu fui, era uma sessão do julgamento dos acusados do sequestro do embaixador americano. Aí eu chego lá, o promotor lê a Justiça Militar. Justiça Militar. E que funcionava assim, tinha só os caras dos oficiais do DOI-CODE, os torturadores, meu pai, minha mãe e um irmão meu, que não se envolveu com a política, estavam lá. Eu reconheci de longe, eu não pude falar com nenhum deles, eu reconheci de longe um advogado, Susequim, doutor Susequim, uma figura muito conhecida, aí nos jornais e tal. Quando eu vi, disse, bom, pelo menos, enfim, eu tô... Ainda que eu não tivesse medo de morrer, é outra história também, meu medo não era exatamente a morte, não. Mas, bom, possivelmente não vão me matar, estão mostrando aqui para minha família e meus pais, isso já foi 20 dias depois até mais, depois da prisão. E aí o promotor lê a peça de acusação. Você tinha 20 e poucos anos. 21, 22, né? Sim. O promotor leu a peça de acusação e perguntou, o senhor reconhece isso aqui e tal? E eu tinha resolvido já, comigo mesmo, admitir a participação no sequestro do embaixador americano e negar as outras ações armadas. Cada uma tinha um processo, inquérito, processo, julgamento. E eu ia admitir o sequestro porque dava margem, supostamente, a algum tipo de coisa política, né? E aí eu disse para o cara, olha, para o juiz, no que me diz respeito, eu admito que fiz. Os outros nomes citados aqui eu não tenho nada a declarar e tal. Quando acaba essa coisa, o juiz disse, o senhor quer dizer, falar mais alguma coisa? Eu disse, quero. Aí comecei a fazer, primeiro fiz uma defesa política do sequestro, dizendo que ação anti-imperialista, etc. Que o próprio embaixador apoiou? O próprio embaixador apoiou, ficou nosso amigo. E fiz a defesa política e disse, olha, eu me orgulho de ter participado dessa ação, etc. E tal. Devo dizer que eu sabia que ia ter o sequestro do embaixador alemão, pelo qual eu fui trocado, mas não se falava desse assunto. Mas aí fiz uma denúncia das torturas, que eu tinha muita marca ainda de tortura, não só de paulada nas costas, e fui muito espancado com cacetete e tal. Porque o choque elétrico não deixa a marca. Deixa. Porque são choques, eles também chamam de marca de choque, porque os choques são longos e fortes, e com os fios amarrados no corpo. Então você tinha, no início eles davam mais nos órgãos genitais, estava com os órgãos todos queimados, né? Mas depois que o cara eles costumavam, a dor não é local do choque elétrico, eles amarravam
aqui e no dedo mindinho. Quanto maior a superfície, o que passa a corrente, é pior, né? Mas então eu disse, eu tenho queimadura de choques elétricos, inclusive nos órgãos genitais. Então, e tem essas marcas aqui e tal. Aí, aquele mal-estar, né? O advogado pediu o exame de corpo de delito, que é o direito preso, que diz, olha, tem marca de espancamento e tal. O promotor disse, de jeito nenhum. Ele brigou, inclusive ele machucou, feriu agentes militares, etc. Então, é bom lembrar esse detalhe. A ditadura violenta, arbitrária, terrorismo oficial, ela nunca admitiu que praticou tortura, embora houvesse racionalidade na montagem dos centros de tortura, nos quartéis aqui no Rio, na PE da Barão de Mesquita, no próprio DOPS, na Rua da Relação. Em todos os capitais brasileiras você tinha unidades públicas mantidas pelo dinheiro público, um esquema de tortura com instrumentos, com funcionários públicos. Oficiais. O chefe deles era o general Ustra, que ficava lá em São Paulo, mas a ditadura nunca admitiu a tortura, porque a tortura é algo tão abominável que nem o regime que a pratica oficialmente confessa que a pratica. Mas aí eu disse que tinha essas marcas. E o advogado pediu exame de corpo de delito, que é o direito do preso. O promotor se alvoroçou de jeito nenhum. Ele feriu agentes da lei que ficou no momento da prisão. Então, houve aquilo. Não pode ser por conta daquela... Só que queimadura nos órgãos genitais não é de briga. Claro. E aí votaram lá. Teve votação? Teve votação. Porque eu fiquei com a impressão que o juiz, ele só dá voto de Minerva. Tinha mais 4 militares, 2 e 2, e além do juiz. E por unanimidade não me deixaram. Aí eu disse, olha, eu também disse, eu estou incomunicável, lá, preso, local de tortura, e vou sofrer represália por estar fazendo essas denúncias aqui. Imagina os seus pais, hein? Seus pais ouvindo isso. Meu pai ficou. Aí o que aconteceu é que o promotor disse, de jeito nenhum, ele tem que ficar incomunicável porque ele é um dos chefes da subversão. É como um moleque de 21, 22 anos, porra. Aí votaram de novo, eu perdi. Não tive nenhum voto. Aí, bom, e vai continuar incomunicável. Eu disse, bom, eu já estou lá mesmo. Era onde? Era na PE ou na... Não, perto da Lago de Santana. Lago de Santana, ali, no Campo de Santana. Sim. No quartel? Não, é um prédio da auditoria militar. Não é um prédio militar. Não, mas a sua detenção, onde é que era? A sua prisão? Na PE, na Barão de Mesquita. Voltou para lá? Voltei, eu estou lá, vou voltar para lá. E foi torturado? Não, represário? Não. Só disseram que vai apanhar muito mais, falam mal da gente. Eu ainda brinquei, vocês queriam que eu falasse bem de vocês? Teve alguma relação pessoal com algum carcereiro que amenizou? Foi quando? 1970? 70, abril de 70. Teve um negócio Você viu o jogo da seleção lá, ouviu no radinho? Não, bom, essa é uma história. Tem uma outra história de relação pessoal que é a seguinte. Eu colaborei com a Comissão da Verdade e em certo momento ela convocou alguns torturadores. E teve o depoimento do coronel Jacarandá, Walter Jacarandá. Era um coronel de bombeiros, mas era um cara de alguma influência lá. Tanto que ele me disse em certo momento, já depois, né, que mandou, no dia da minha prisão, parasse de me torturar, me desse um banho frio, aí palavras dele, para que eu visse em que merda estava metido e quanto ia apanhar ainda. E efetivamente pararam, me surpreendeu, eu fui preso às 7h30 da noite, lá para as 2, 3 da manhã pararam, eu disse, porra, estranho. Aí depois eu soube que foi sugestão do Jacarandá, ordem, sei lá, do Jacarandá, não adianta. Ele dizia assim, não adianta te dar choque se você nos manda merda, manda tomar no cu, pô. Então não tem. O fato é que o Jacarandá foi lá. Na Comissão da Verdade? Na Comissão da Verdade. E eu falei, quando ele chegar, me avisa. Ele chegou, estava numa salinha, fumava. E eu disse, ô Jacarandá, tá lembrado de mim e tal, Cid? Tô sim, Cid. E aí, você tá bem? Tô. Aí ele disse, Cid, eu te respeito muito. Você é um cara que eu aprendi a respeitar e tal. E eu quero uma coisa sua. Eu não te torturei. Eu quero que você diga isso aqui. Aí eu disse, ô Jacarandá, você vai a merda. Vocês eram 7, 8, 10 caras. Eu pendurado lá, levando choque e levando pancada. Não sei quem fez o quê, né, porra? Você estava no meio desses caras, porra. Mais de um dia, vários dias. Então, porra. Ele disse, então tá bom, torturei mesmo e tal. Ele aceita. Quando acabou o depoimento dele, eu procurei ele. Jacarandá, vem cá. Vou te convidar para almoçar. Tá aqui meu cartão.
me dá teu telefone. Ele deu. E eu falei com ele assim, meio dando ordem. Dá teu telefone, eu vou te chamar, eu quero almoçar com você. E fomos almoçar os dois. Até paguei o almoço dele. Mas eu disse, Jacarandá, eu não quero ficar íntimo. Ele estava aposentado como coronel bombeiro? Ele chegou a ser nomeado pelo Brizola, chefe do Estado-Maior dos Bombeiros, comandante dos bombeiros. Eu lembro. Aí um ex-preso, não, esse cara me torturou e tal. Aí o Brizola acabou com a nomeação. Mas aí eu disse ao Jacarandá, eu não estou querendo ficar teu amigo, naturalmente, né? Mas eu quero te sensibilizar para a questão dos desaparecidos políticos. Porque isso é um drama que você não tem ideia. A mãe reconhecer que o filho desaparecido, que ele não vai aparecer mais, cada Natal, cada fim de ano, cada aniversário dos pais e tal, é montado uma mesa especial e fica aquela coisa. Isso é uma tortura para essas famílias. Porra, ajuda a gente a encontrar não é nem corpos, mas os restos mortais. Né? E eu acho que ele percebeu. Ele disse assim, eu compreendo o que o senhor está dizendo. Eu não tenho nenhuma raiva especial da família, mas eu não sei onde estão os restos mortais. Ainda disse, se soubesse eu não diria também, né? Eu digo, pois é, então. Mas eu tive contato com ele, tive contato também com outro cara que foi na eleição Lula e Collor. Na última semana, parecia que o Lula ia passar o Collor. E eu estava na coordenação da campanha aqui no Rio e chegava no comitê 7 da manhã e saía 10 da noite. Aí ia tomar um chopinho. O comitê era aqui na Cinelândia e eu estava lá, já às 10 da noite, não sei, quando veio um policial civil, Luiz Timóteo. O DOI-CODE tinha gente do Exército, Marinha, Aeronáutica e civis federais, era um mix ali. E eu estava no banheiro, no mictório, quando chega o Timóteo. Eu disse, pô, Timóteo, você tá tudo bem? Tá lembrado de mim? Ele disse, tô sim. Então ele assim meio com medo que eu fosse talvez bater nele, alguma coisa. Aí eu disse, porque o Timóteo dizia assim, eu sou especialista em dar choque no pau. Ele gostava de dizer isso. Todos os presos comentavam, esse cara, que coisa. Porque a dor do choque não é local, né? É um negócio que eu gosto de dar choque no pau, grande coisa. Aí o Timóteo, eu disse, você cansou de me dar choque no pau, mas o Lula vai ganhar a eleição. Vamos ver. Mas ele foi no comitê de moto próprio. Ele foi lá para quê? Não, ele foi no Amarelinho. No bar. Na parte de cima do Amarelinho. Sei. Foi um encontro casual. Foi um encontro casual. Então. E ele tinha, com a dissolução do DOI-CODE, seguramente ele veio de volta para a Polícia Civil. O órgão onde ele estava lotado lá. Então. Ô Cid, nós já estouramos muito o nosso horário eu falei aqui. Demais. E eu falei pouco do livro. Pois eu acho que essa nossa ótima conversa aqui, que ficou mais no campo da memória, de tempo passado, mas o passado não conhece o seu lugar, ele teme em aparecer no presente, como dizia o Mário Quintana, poeta gaúcho. Só queria encerrar com uma questão. Assim como se falar da ditadura hoje, da toga, como a extrema-direita fala, não tem nada a ver com a ditadura real, cruel, sanguinária, que levou a essa atitude de uma parcela da nossa juventude, da qual você fez parte, a resistência armada contra ela, pagando esse preço. Eu quero te indagar qual é o paralelo que você faz entre o clamor que eles fazem diante da iminente condenação da tentativa de golpe por anistia, com a anistia da qual você foi beneficiário. Aliás, você não pleiteou indenização do regime? Não, pleiteei. Ganhei 70, porque eu era estudante. Então já havia um projeto lá, uns cálculos que eles faziam, eu recebi R$70 mil. Sim, de uma vez só. Uma vez só. Porque eu... Indenização do Estado. Indenização do Estado, porque eu era estudante no período... Eu achei que era plenamente justificável. Passei 10 anos fora do país, enfim. Você morou na Argélia? A Argélia foi meio trânsito. Depois... eu morei depois da Argélia. Cuba, Chile, Suécia. E uma passagem também rápida no México. Aí pouco tempo. Sim. Mas então, essa questão, essa tal anistia de agora para os golpistas... Olha, anistia... quer saber, eu não sou alguém que diz, revanche. O que eu não tenho realmente é esse sentido de revanche. Tanto assim que eu paguei o almoço do Coronel Jacarandá. Não tem. Agora, eu sou fã do Nelson Mandela. Acho Mandela uma das figuras mais admiráveis do nosso tempo.
27 anos preso. 27 anos preso, parte desse tempo quebrando pedra, entende? Foi barbaramente torturado, porque ele era o chefe do setor armado do partido dele, chamava Congresso Nacional Africano, mas era um partido. Então ele foi barbaramente torturado e acabou não sendo morto. Mas era uma figura simbólica da luta dos negros contra o racismo. E em certo momento, a África do Sul era um barril de pólvora. Era um regime racista, tinha até bomba atômica. Claro que não ia usar da repressão política, mas era um regime que entrou em Angola, quando da descolonização, quer dizer, querendo anexar Angola. Era um negócio muito pesado. E era o exército mais forte daquela região. Tanto assim, isso é uma coisa a que aplaudiu muito os cubanos, para uma semana o Fidel mandou tropa cubana lá e garantiu a independência de Angola. Entende? Você conheceu uma amiga cubana, minha Teresa, o padrasto dela se alistou para lutar em Angola como voluntário, que eles fizeram subscrição no meio da rua. Ela se alistou também, só que ela não tinha... MPELA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Ela não foi selecionada, mas ela foi se alistar também. O Chico Buarque fez uma canção linda, chamada Morena de Angola, que traz o chocalho amarrado na canela. Mas Minha camarada do MPELA. Mas aliás, uma coisa... Não, mas você estava falando do Mandela e da anistia. Da anistia. Aí chegou um momento que eles têm que, de alguma forma, lidar com essa questão. Libertam Mandela, que primeiro foi oferecida a ele a liberdade desde que ele fizesse declarações contra a luta armada praticada pelos negros. E ele dizia, olha, eu já não defendo a luta armada, eu participei, não defendo, mas quem tem que fazer autocrítica são os brancos racistas, não vão fazer autocrítica nenhuma. Se não quiser me soltar, não me solta. E ficou mais 2 anos preso. Putz. Até que tiveram que soltar. E houve uma eleição, ele foi eleito. Presidente e da África do Sul. Havia um ressentimento gigantesco para, enfim, a maioria negra, uma ampla maioria, jogasse os brancos no mar. Só que não tinha sentido isso. Quer dizer, Mandela tinha compreensão que era preciso reconciliar o país. E, inclusive, em relação a torturas e assassinatos, que eram em grande escala. E o que ele faz, junto com outra figura maravilhosa, o Bispo Tutu? Desmond Tutu, bispo anglicano. E eles formulam a proposta seguinte: anistia para todo mundo, inclusive torturador e assassino, com uma condição. Os caras tinham que se apresentar diante dos tribunais e dizer tudo o que fizeram. Entende? Com cobertura de imprensa, de jornal, de televisão e de rádio, e tal, diante das vítimas, inclusive. O que o Mandela queria com isso? Ele queria, na verdade, era criar anticorpos para que essa barbárie não se repetisse. Que é o mais importante. Eu não vejo nenhuma importância nem graça, não tenho sentimento de vingança em botar na cadeia um cara que me torturou. Enfim, essa guerra eu já travei com eles lá. Entende? O problema é o seguinte, criar anticorpos para que isso não se repita. E a coisa do Mandela, só capaz de ser formulada por alguém de uma grandeza gigantesca, entende? Foi essencial. Entende? Eu tiro o chapéu do Mandela, acho que nos nossos tempos é uma das figuras mais impactantes. Bom, mas guardadas todas as diferenças de contexto histórico, de época, traduzindo para hoje, a tentativa de golpe no Brasil democratizado, ela poderia ser... crime. Pois porque eles nem admitem. Não, mas olha, você quer saber? Pedem anistia, mas não admitem. Virar desta página, quer dizer, o país efetivamente democratizado, etc. e tal, eu não seria contra virar da página conhecida, lida, não seria contra que mais adiante que você desse anistia para esses caras, ou mesmo para os meus torturadores, eu não seria contra. O importante aí é você retomar. Você sabe que eu sou ateu, mas eu tenho uma amiga religiosa que diz que eu sou o mais religioso que ela conhece. O ateu mais religioso. Mas eu não vejo necessidade, guardadas as circunstâncias históricas, eu não vejo a necessidade de você punir necessariamente. É uma questão política isso. Hoje só reconcilia o país e só restabelece a normalidade democrática se tiver uma solução tipo a do Mandela. Não, mas o problema é que os da intentona golpista de agora, eles primeiro não admitem que fizeram. Então Bolsonaro eu agi nas 4 linhas da Constituição. Eu não teve minuta de golpe, não teve nada disso. Então que seja condenado. Paciência. Que seja condenado. Eu não tenho sentimento de vingança contra ninguém, não. Agora, é uma questão política.
Se você passa o pano, como a garotada diz hoje, passa o pano no que aconteceu, você está dando meio uma situação, cartão verde para que façam de novo. A anistia nessas circunstâncias, agora, é um aval para novas tentativas de golpe, porque o Bolsonaro não queria deixar o poder, queria impedir a posse do Lula, queria inviabilizar o governo. Matar, inclusive, o Lula, o Alckmin e o Alexandre Moraes, porra. Não tem nada a ver com as outras situações. Coisa, bom, gente, nós ficamos de ter um outro papo sobre a democracia hoje, os seus limites, as perspectivas de futuro. Hoje a gente falou muito do passado, mas quem não revisita o passado fica condenado a revivê-lo até. Eu queria dar um último recado só. Sim. Meu livro de memória se chama Graças à La Vida. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu não quero me apresentar, ainda que não renegue meu passado, aliás, me orgulho dele, não renego o passado, mas e não me apresento também. Às vezes, não, ex-guerrilheiro, minha identidade hoje não é ex-guerrilheiro, eu sou cidadão brasileiro, enfim, politizado, que professor, escritor. Eu me considero, enfim, o que eu fiz no passado, eu tenho orgulho, participei de uma juventude que foi de corpo e alma pela justiça social, pela democracia, com erros e acertos, como todo mundo, né? Mas eu não gosto de ser apresentado como ex-guerrilheiro, ex-isso, ex-aquilo, e não me considero vítima de coisa nenhuma. Se eu não tivesse enveredado pela militância política, eu teria tido uma vida mais confortável da que tenho hoje, sem dúvida. Não teria passado por algumas agruras pelas quais passei. Mas não me arrependo do rumo geral da vida que minha vida tomou. E claro, faria tudo igual? Não, igual não, porque eu faço autocrítica de algumas coisas. A luta armada naquelas condições foi um erro. Não por não ser legítima, era legítima, sim. Inclusive a Declaração de Direitos Humanos da ONU reconhece o direito de se sublevar contra regimes de opressão, etc. Mas porque não tinha chance de vitória ali. Então é algo que foi um erro. Me arrependo não do rumo geral da minha vida, de que é um militante. E até hoje, embora não tenha uma militância tão intensa como já tive, não me considero um militante, um ativista aposentado. Eu estou aposentado pelo INSS. Só. Beleza. Bom, gente, eu já sabia parte dessas histórias aí vividas pelo Cid na carne, literalmente, e essa página infeliz da nossa história, felizmente superamos, mas as novas gerações não podem ter isso como passagem desbotada na sua memória, porque é muito importante a gente mandar a real do que aconteceu, do que está acontecendo e do que a gente sonha com o que pode e deve acontecer. Vamos juntos. Obrigado, Cid. Até a próxima. Muito obrigado.